Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa aula sobre força de atrito ao som do Coldplay, hein? Pessoal, página 98, caderno 3. O que eu vou falar hoje já é o conteúdo das aulas 58, 59 e 60, tá? A 58 dá a teoria de força de atrito, a 59 e a 60 são só exercícios, ok? Então, caderno 3, página 98. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, deixa eu tirar o meu quadro aqui, só um instantinho, que senão eu não vejo o que está escrito. Pronto, eu coloquei aqui para vocês, ó, um exemplo. Aplica-se uma força F em um bloco que se encontra em um apoio horizontal. Então, imaginem aí um bloquinho, um objeto qualquer, parado, repouso, tranquilo, em cima de uma mesa, tá? Alguém vem aqui, aplica uma força F, tá indicada aqui por este vetor verde, tá? Quando eu aplico uma força neste objeto, vai aparecer aqui, entre a superfície do objeto e a superfície de contato, uma força contrária ao movimento, tentando impedir o movimento, chamada força de atrito, tá? Tem casos, vocês vão ver já já, que o bloco consegue sair do lugar, tem horas que não consegue sair do lugar, mas isso nós vamos ver na página seguinte, tá? Então, essa força de atrito, ela está tentando segurar o objeto, está tentando não deixar com que este objeto saia do seu lugar, tá? Como é que eu calculo esta força de atrito? Tem uma formulinha para isso, gente. A força de atrito, represento por Φ, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Essa letra aqui, ó, vocês talvez ainda não conheçam, é uma letra grega chamada Mi. Parece um U com uma perninha um pouquinho maior. Ela representa o coeficiente de atrito entre as superfícies em contato. Então, seria isso, ó, por exemplo, tá? Olha aqui a minha mão. Tem o estojinho de lápis aqui, ó, em cima da minha mão, tá? Aí eu vou fazer o estojinho andar em cima da minha mão. Vai existir um atrito entre a superfície do estojo e a minha mão, certo? Se em vez da minha mão eu colocar esse estojinho, ó, no caderno e fizer ele andar aqui, vai gerar um outro coeficiente de atrito, porque vai depender das superfícies em contato, tá? Uma hora era o estojo com a minha mão, outra hora é o estojo com o caderno. Então, cada superfície em contato gera um coeficiente de atrito, representado pela letra grega Mi, e é multiplicado pela normal. No meu caso aqui, ó, aqui está o estojo, a normal é o próprio peso, tá? Nem sempre a normal será igual ao peso, isso vocês vão ver mais tarde. Então, vamos ver um exemplo bem fácil para vocês se familiarizarem com a fórmula da força de atrito. Exemplo, ó, esse bloquinho aqui marrom tem massa 2 kg, aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, e o coeficiente de atrito entre a superfície do bloco e essa superfície aqui que ele vai deslizar, esse chão aqui, ó, o Mi, é 0,2. Isso tudo foi dado. Vamos supor que eu aplique esta força F aqui, ó, azul, e o bloco entra em movimento. Então, ele está andando, ele tem uma aceleração. Vocês já sabem pela segunda lei de Newton que se eu aplico uma força, ele adquire uma aceleração. Essa força F eu dei o valor de 20. Pergunto para vocês, qual é a aceleração do bloco? Antes, se só tinha uma força, vocês iam direto na segunda lei de Newton. Força resultante, produto da massa pela aceleração. Só que agora apareceu mais uma força, que é a força de atrito, tá? Como é que eu vou calcular essa força de atrito, pessoal? Deixa eu tirar esse quadro daqui, peraí. Como é que eu vou calcular esta força de atrito? Então, tá aqui, ó. Em primeiro lugar, eu vou calcular o peso do bloco.
Massa vezes a gravidade. A massa dele 2, gravidade 10, o peso dele 20 newtons. Está aqui. Esse é um exemplo que eu inventei da minha cabeça, tá? Não tem aí na apostila. Nessa situação, gente, a normal, ó, é igual ao peso, tá? Então, normal igual ao peso igual a 20. Vamos calcular a força de atrito. Coeficiente de atrito μ vezes a normal. O μ foi dado aqui em cima, ó, 0,2. A normal, nesse caso, é igual ao peso 20. 0,2 vezes 20, a força de atrito que está atuando neste objeto, 4 newtons. Como ele está sendo empurrado com força 20, 20 para a direita, 4 para a esquerda, ele realmente vai se movimentar, ok? Então, ele vai ter uma aceleração para a direita, tá? O atrito, nesse caso, está tentando impedir o movimento. Então, segundo a lei de Newton, força resultante, M vezes A. Quais são as forças que atuam no bloco, gente? Força F para a direita, força de atrito para a esquerda. Vetores de sentidos contrários eu subtraio. F menos FAT. Então, tá aqui, ó. No lugar da resultante, F menos FAT, M vezes A. Tá? O F foi dado, 20. O FAT eu calculei, 4. A massa do bloquinho, 2, vezes A. 20 menos 4 dá 16, dividido por 2, ele anda com aceleração 8, ok? Então, ó, aumentou mais uma força aí que pode aparecer nos objetos, tá? Por que que as ruas, o asfalto, ele é bem áspero? Porque o que faz o carro andar é o atrito entre o pneu e o asfalto. Na hora que o pneu está girando no asfalto, o pneu empurra o asfalto para trás. Terceira lei de Newton, ação e reação. O pneu empurra o asfalto empurra o pneu e impulsiona o carro para frente. É graças ao atrito que o carro anda, é graças ao atrito, pessoal, que nós andamos. Quando você põe o seu pé no chão, você empurra o chão para trás. O chão devolve a mesma força e empurra o seu pé para frente. Nós andamos graças à força de atrito. Olha aqui, ó. Quanto maior o coeficiente de atrito entre o seu pé e o chão, menor probabilidade de você escorregar. Diga, Lucas. Pode falar. Sem a força da gravidade, não existe força de atrito. Ou ainda assim existe, só que em menor intensidade. Então, vamos lá. Pessoal, agora nós vamos ver o que é atrito estático e atrito dinâmico, tá? Eu inventei uma tabela aqui, ó, com alguns valores de força, peguei da minha cabeça, poderia ter pego qualquer outro valor. Ó, vocês estão vendo esse bloquinho amarelo? Eu vou empurrá-lo para a direita, vai aparecer uma força de atrito para a esquerda, tentando impedir o movimento. Eu apliquei 1 newton de força, estou empurrando o bloco com 1 newton. Só que quando eu empurrei com força 1 newton, olha que este bloco permaneceu em repouso, não saiu do lugar. Por quê? Porque provavelmente eu empurrei com 1 para a direita, a força de atrito, 1 para a esquerda. 1 para a direita, 1 para a esquerda, um anulou o outro, o bloco continuou parado em repouso. Ok? Em seguida, eu apliquei 2 newtons, aumentei a força. E eu percebi que o bloco não saía do lugar ainda. Ou seja, ele continua parado em repouso. Se ele continua parado em repouso, ó, apliquei 2 para a direita, com certeza o atrito é 2 para a esquerda. 2 para a direita, 2 para a esquerda, uma força anula a outra, o bloco continua parado em repouso, tá? Aí, eu quero tirar este bloco do lugar, tá? Eu quero tirar o bloco do lugar, então eu aumento a força para 3. Aí eu percebo que o bloco continua em repouso, mas ele está
querendo sair do repouso e entrar em movimento, mas ainda não entrou em movimento, ainda está em repouso, ó. Então, se eu apliquei 3, o atrito também é 3. 3 para a direita, 3 para a esquerda, continua parado, tá? Esses 3 casos aqui, ó, vocês estão vendo que o bloco está em repouso. Tá vendo que eu coloquei essa setinha em azul, ó? Esses 3 casos eu chamo o atrito de atrito estático. O bloco está parado em repouso. O atrito estático, pessoal, gera um coeficiente de atrito μ estático, ó, representado por μe, coeficiente de atrito estático. Essa força aqui, no meu exemplo, 3 newtons, é o máximo valor que o bloco consegue ficar parado em repouso. Eu digo que ele está na iminência de movimento, mas ele ainda não entrou em movimento. É o valor máximo que ele aguenta parado. Essa força recebe o nome de força de atrito de destaque, tá? Tem alguns vestibulares que chamam de força de atrito estático, é a mesma coisa. Como é que eu calculo a força de atrito de destaque ou força de atrito estático? É o μ estático, que ele vai dar, vezes a normal, que nesse caso a normal é igual ao peso. Mas como eu quero tirar o bloco do repouso, eu aumento a minha força para 4 newtons. Aí eu percebo que ele já entra em movimento. Se eu aumento a força para 4, 5, 6, 10, 80, ele já está em movimento. Então, daqui para baixo, já não é mais atrito estático, ele já está em movimento, passa a se chamar atrito cinético ou dinâmico. Como é que eu calculo a força de atrito cinético ou dinâmico? O μ dinâmico vezes a normal. Então, os problemas geralmente vão fornecer para vocês 2 coeficientes de atrito. O estático, quando ele está parado, e o dinâmico ou cinético, quando ele entra em movimento. Gente, aqui tem um detalhe importantíssimo, ó. Isso foi deduzido experimentalmente. Sempre o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico. Tanto que vocês estão vendo aqui, ó, que a partir do momento que ele adquiriu movimento, a força de atrito caiu. Eu chutei 2,5, aqui é um exemplo qualquer, ó. Mas o máximo valor da força é a força de atrito de destaque. É o máximo que ele aguenta parado em repouso. Depois que ele entra em movimento, essa força cai, tá? Então, no caso, eu coloquei 2,5. Aí, seja o valor da força que se aplicar, o atrito dinâmico não muda. Nesse exemplo, é sempre 2,5, tá? Então, isso aqui também, ó, foi uma coisa que eu inventei, não tem no caderno de vocês. Eu acho essa parte aqui importante para vocês entenderem, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Por enquanto, não? Eu só não entendi direito essa tabela que você fez. Eu tenho, mas quando você fala sobre empurrar um móvel. Então, vamos lá, gente. Agora, vamos fazer os exercícios que estão na página 101, tá? Então, pega aí o seu caderno 3, página 101. Exercício número 1. Em dias de chuva, ocorrem muitos acidentes no trânsito e uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato do veículo com o solo pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Nessa situação, a perda do controle do carro está relacionada com a redução de qual força, gente? Com a força de atrito. O que faz o carro andar quanto maior a rugosidade da estrada, maior a força de atrito, menos perigo ele tem de derrapar. Com a água na pista, o coeficiente de atrito diminui, a força de atrito diminui e pode ocorrer um acidente. Então, isso está na alternativa A. Então, eu expliquei aqui, ó, a água reduz o coeficiente de atrito entre os pneus e o solo, ok? Então, número 1, alternativa A.
Agora, o número 2 vai exatamente fazer tudo aquilo que eu expliquei naquela tabela, Lucas, que você estava com dúvida, ó. Eu tenho um bloco aqui, ele já deu o peso do bloco, 20 newtons, tá? Eu já puxei uma seta aqui, ó, e nós vamos calcular a massa do bloco, que nós vamos usar no exercício. Peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. O peso do bloco está aqui, ó, 20. A gravidade, o G, é 10. 20 dividido por 10, esse bloco tem massa 2 quilos. Muito bem, deixa isso guardado. Eu aplico uma força F nesse bloco, estão vendo? Ele deu os dois coeficientes de atrito, ó, o estático, 0,60, e o dinâmico, 0,50. Sempre o Mi estático é maior que o Mi dinâmico. Olha lá, 0,60 maior que 0,50. Adote G igual a 10 na letra A, eu quero o valor da força de atrito de destaque e da força de atrito dinâmica. Então, vamos lá. Fórmula da força de atrito é o coeficiente de atrito Mi vezes a normal. Força de atrito de destaque é o maior valor da força que o bloco aguenta parado. Então, eu uso aqui, ó, o Mi estático, tá? Então, força de atrito de destaque é o Mi estático vezes a normal. Mi estático tá aqui, ó, 0,60, ok? A normal, nesse caso, é igual ao próprio peso. A normal vertical e para cima, o peso vertical e para baixo. Então, ó, a normal é o peso, que é 20. Então, troquei a normal por 20. 0,60 vezes 20, 12 newtons é o valor da força de atrito de destaque, tá? Detalhe importante, pessoal. Até, ó, coloquei isso que é muito importante. Até 12 newtons, este bloco não sai do lugar, ele continua parado em repouso. Então, se você aplicar aqui, ó, força 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, até 12 newtons, este bloco não sai do lugar, está em repouso. Então, a força de atrito de destaque é o maior valor para esse bloco ficar parado, beleza? Nesse mesmo item, ele pede a força de atrito dinâmico. É o Mi dinâmico vezes a normal. O Mi dinâmico está aqui, ó, 0,50, e a normal é o peso do bloco, que é 20. 0,50 vezes 20, 10 newtons. Vocês estão vendo que depois que ele se movimenta, o que acontece? O atrito diminui. De 12 caiu para 10, ok? Então, a letra A já está pronta. Calculei as forças de atrito de destaque e a força de atrito dinâmico, ok? Na letra B, agora, ele pede para preencher a tabela, tá? Então, vamos lá. Tabela. Preencha a tabela com a força de atrito e a aceleração. Olha lá, eu apliquei pela tabela 10 newtons nesse bloco. Deixa eu voltar aqui, ó. Apliquei 10 para a direita. O que eu descobri aqui? Que até 12 ele fica o quê? Parado em repouso. Então, se você aplica 10, ele sai do lugar? Não. Se você aplica 10, olha aqui, 10 para a direita, 10 para a esquerda, ele continua parado. Então, quando você aplica 10 newtons, a força de atrito também é 10. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 10. Eu preenchi a tabela, está na página seguinte, tá? E ele não sai do lugar, aceleração 0, ok? Então, a primeira linha da tabela, 10 e 0. E eu expliquei aqui, gente, ó. Se a força for 10, o bloco permanece em repouso. Logo, a força de atrito tem o mesmo valor, ou seja, 10 newtons, e a aceleração do bloco é 0, ok? Agora, segunda linha da tabela, eu vou aplicar 12 newtons. Espera aí, eu descobri na página anterior que até 12 newtons ele continuava parado. Então, se eu aplicar 12 newtons, a força de atrito aqui, ó, aumenta para 12.
12 para a direita, 12 para a esquerda, ele continua parado em repouso, a aceleração é igual a 0. Então, essa segunda linha aqui, ó, aplico 12, a força de atrito é 12, a aceleração é igual a 0, tá? Agora, eu vou aplicar 20 newtons. 20 newtons é maior do que 12. É maior do que a força de atrito de destaque. Portanto, agora ele vai andar, então esquece tudo e nós vamos calcular o atrito dinâmico agora, tá? Então, ó, só um minutinho que a aula caiu e já vai voltar. Pra gente não caiu não, professora. Não, né? Ele cai aqui para mim e retorna daqui a pouquinho. Nossa. Ué? Só pra você acontece isso com a gente. É, ainda Pra bem. gente ser assim. O meu, a tela some todinha aqui e eu tenho que... Agora voltou para mim. Então, Voltou. ó, quando eu aplico 20 newtons, o atrito não é mais estático, ele está em movimento. O atrito passa a ser atrito dinâmico. Nós já calculamos aqui na letra A, ó. Força de atrito dinâmico, tá vendo? Ó, já está calculada na letra A, 10 newtons, tá? Então, ó, apliquei 20, ele entra em movimento, o atrito passa a ser atrito dinâmico, calculamos na letra A, deu 10, tá? Então, ó, para a força 20, olha aqui na tabela, para a força 20, ele está em movimento, o atrito é o atrito dinâmico que deu 10. Vamos calcular a aceleração? Segundo a lei de Newton, força resultante no bloco, produto da massa pela aceleração. Os vetores têm sentidos contrários, eu subtraio, F menos φ, igual aquele exemplo que eu dei no início da aula. F menos φ igual a M vezes A. A força F é 20, o φ dinâmico é 10, a massa do bloco 2, a aceleração dá 5. Gente, completei a tabela, ó. Quando eu aplico força 10, o atrito também é 10, o bloco continua parado, aceleração 0. Quando eu aumento a força para 12, o atrito aumenta para 12, mas ele continua parado, aceleração 0. Quando eu aumento a força para 20, ele entra em movimento, o atrito passa a ser dinâmico, calculamos no item A, o atrito dinâmico deu 10. Achei a aceleração pela segunda lei de Newton, completei a minha tabela. Beleza? Deu para entender agora? Deu para entender agora? Beleza? Foi bem simples esse exercício. Na verdade é simples mesmo. É que aquele lá foi um exemplo que eu dei, né? Número Na física, 3. toda matéria de começo é fácil, mas aí depois vai complicando muito mais com outras Depois regras. ela dá uma complicadinha realmente, né? Não tem jeito, tá? Deixa eu só um minutinho aqui.